Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, dia 15 de maio, chegamos no meio do mês de maio. Que bom, né? Espero que você tenha um ótimo final de semana, afinal de contas você merece, né? Nós merecemos. Gente, na edição de hoje, nessa reflexão que nós fazemos todos os dias, eu, esse amigo seu, Nus Amorim, aqui com as rapidinhas, comentando as coisas que acontecem no dia a dia, nós vamos falar sobre a decisão do ministro Lewandowski pelo habeas corpus do general Pazuello, para que ele possa depor lá na CPI do Covid semana que vem. Vamos falar sobre isso. Vamos fazer hoje também um balanço da CPI da pandemia ou CPI do genocídio, como queiram, né? Vamos fazer um balanço de como é que foram os depoimentos até o momento, né? Para saber em como que anda essa CPI. Vamos botar, como você sabe, o dedo na ferida, ok? Bom, antes de mais nada, eu quero convidar você para vir com a gente, abrir nossa página na Vote. Eu preciso que você abra a página, entre no YouTube, abra a nossa página e acompanhe nossas reflexões, concorde ou não concorde, faça seu comentário, dá seu like. É importante para alavancar a nossa página. Nós precisamos crescer juntos, né? Então, mais gente venha refletir, mais pessoas venham compartilhar dos nossos pensamentos para que a gente possa crescer, né? A página tem que crescer e todos nós cresceremos juntos, ok? Então, dá um like no final, bastante like, não economiza não, tá? Vem com a gente. Muito obrigado. Bom, o balanço da pandemia até o momento. Até este sábado, nas últimas 24 horas, nós tivemos 2.189 mortes. 2.189 pessoas morreram nas últimas 24 horas pelo Covid-19 no Brasil. Em nosso país, tivemos acumulados até agora, desde o início da pandemia, 432.785 pessoas mortas. Realmente um número triste, triste mesmo. Quantas famílias sofrendo e quantas sofrerão ainda em consequência dessa pandemia. Bom, antes de começar o balanço, né, propriamente dito, da CPI até agora, lá no Senado, o general Pazuello era para ter sido o terceiro a depor, semana retrasada. Era para ter ido depor. Pois é, logo depois do Mandetta e do Teixe viria ele, estava já programado. Inventou lá uma contaminação, sei lá, se inventou entre aspas, né? Que teria entrado em contato com 2 coronéis do Exército, estavam com o Covid-19, aí ele, né, não pôde comparecer. Está de quarentena, 14 dias de quarentena lá no HT dos oficiais generais lá em Brasília. Tá lá, de molho. Mas já recebeu o Nix Lorenzoni, né, já recebeu outras pessoas, transita por lá, até jornais já editaram isso aí a respeito. Mas ele vai dia 19, semana que vem. Pelo menos está marcado. Medroso, borrado até as calças, ele tá lá. E o Bolsonaro, né, o governo federal também agilizando. A AGU entrou no STF para garantir o habeas corpus do Pazuello, para que ele não possa que ele possa permanecer calado e não seja preso. Muito bem. Ontem saiu a decisão do STF com o ministro Lewandowski. O ministro Lewandowski autorizou que o general Pazuello compareça, e ele é obrigado a comparecer, mas ele pode ficar calado. Ele pode permanecer calado para não se incriminar, né? Não se incriminar, olhem bem, tá? Mas ele não pode mentir. Se fizerem alguma pergunta sobre terceiros, ele respondeu e mentiu, ele pode ser preso. Então, olha a situação, né? Um general do exército precisando de um habeas... Aliás, é uma coisa sui generis, né? O general do exército que defendia o AI-5, que defendia o fechamento do STF, né? Agora recorre ao STF. Aliás, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, e não dos generais, dos ministros, não. Ninguém teve esse privilégio, o Pazuello teve. A AGU, por interesses do governo federal, do Bolsonaro, principalmente, né, de livrar a cara do general, ex-ministro da Saúde, conseguiu habeas corpus encaminhadas pela AGU, e o STF, o ministro Lewandowski, concedeu então esse habeas corpus preventivo, para que ele não se incrimine e fique calado. Quer dizer, já veste mesmo a culpa, já bota a carapuça e fala, sou culpado sim desse genocídio. Eu e meu patrão.
sabe quem é o patrão, né? Bom, tá aí. Então, ele vai comparecer dia 19, mas vai ficar calado, praticamente não vai falar nada e vai sair dando risada na cara da gente. Bom, vamos a um balanço da CPI até agora? Vamos ver, porque tem muita coisa que já aconteceu, né? E que incriminam exatamente o Pazuello, o Bolsonaro. Vamos lá? O primeiro a ser ouvido foi o Luiz Mandetta, o primeiro ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Estava encaminhando as coisas, isolamento social, tal. Bolsonaro, não, eu quero vertical, só os velhinhos, vamos lá. E começou o conflito com o Ministério da Saúde. O Bolsonaro se aglomerando, e ele com máscara, o Mandetta, calma, vamos devagar, chefe. O chefe não queria nem saber. Cloroquina, surge o negócio, a maluquice da cloroquina. O Bolsonaro abestalhadamente começa a ser garoto de propaganda, cloroquina resolve tudo, tal, cloroquina, vamos tomar cloroquina, e o Mandetta, não podemos, não. Bom, conclusão, ele saiu do governo por conta dessa cloroquina, que não prescrevendo cloroquina de jeito nenhum, e o Bolsonaro exigindo. O Ministério Paralelo, que o Mandetta acusou, informou que existia um Ministério da Saúde paralelo, que o Bolsonaro ouvia as orientações desse grupo e colocou até nome de médicos, pessoas. Bom, a imunidade de rebanho, que o Bolsonaro defendia no seu negacionismo. Isso é uma gripezinha, vai morrer só meia dúzia de gente e vai morrer quem tem que morrer mesmo, quem tem comorbidade. Muito bem, ele defende isso até hoje, né? E o Mandetta ainda denunciou desse grupinho paralelo, reunião para a mudança da bula da cloroquina. Médicos e algumas pessoas teriam se reunido para mudar a bula da cloroquina para indicar também para o Covid-19. Um absurdo, mas ele já denunciou lá, o primeiro a falar. No dia seguinte, Nelson Teich, ou Teich, como queiram, que foi o segundo ministro, ficou menos de um mês, 20 e poucos dias. Mas mesmo assim, ele entrou e saiu abismado, participou daquela reunião do dia de abril lá, aquela bomba atômica que saiu, né? Ficou abismado com as falas lá do Ricardo Salles, que ia passar a boiada, tá passando, né? Do próprio presidente, do ministro da economia, né? Falando aquela coisa de botar granada, né? Tudo, Paulo Guedes, bota granada, quando ele viu já foi. Pois é, maluquice. A outra, Damares, falando que vai prender não sei quem. Mas o Nelson Teich saiu menos de um mês, também por conta da cloroquina, que ele não aceitava, e o Bolsonaro pressionando ele para usar a cloroquina, ele não aceitou. E o isolamento social. Ele também confirmou que o Bolsonaro é negacionista, ele não vai pela ciência, ele vai pela cabeça dele, do grupinho dele. Né? Pela cabeça dele o grupinho. Então já botou na cabeça que é o isolamento vertical, que vai morrer mesmo quem tem que morrer, e cloroquina na cabeça deles. Saiu o texto. No dia seguinte, quem foi ouvido era para ser o Pazuello. O Pazuello deu aquela, né? Tô contaminado, talvez não vou aí, vou depois. Então, aí no lugar dele foi Marcelo Queiroga, o atual ministro da Saúde. Obviamente que foi passar pano, né? Foi contemporizar, não falou quase nada. Mesmo assim, ele confirmou o negacionismo do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, e confirmou a cloroquina, a pressão para que se utilize a cloroquina como um medicamento que já ficou comprovado que cientificamente que não pode ser utilizado e que pode até fazer mal, pode até matar. Então, o atual ministro também confirmou lá na CPI que o governo Bolsonaro quer sim a cloroquina como medicamento. Vai entender. Muito bem. Esta semana começou já com o chefe da Anvisa. A primeira semana fechou com o Marcelo Queiroga. O chefe da Anvisa foi nessa terça-feira passada e falou sobre a Anvisa, a atuação da Anvisa nessa pandemia e o governo federal. E confirmou mais uma vez: a cloroquina não é eficiente. Já a Anvisa também, como órgão que tem que autorizar inclusive vacinas, os medicamentos, já confirmou na palavra do chefe, Barra Torres, que é amigo do Bolsonaro, que foi colocado lá pelo Bolsonaro. Tá? Mesmo assim, ele foi contra a postura do Bolsonaro e deixou bem claro que a cloroquina não é eficiente, não é um medicamento que possa ser prescrito para combate à Covid. Bom, mesmo assim também ainda confirmou a tentativa da mudança da bula, isso é importante.
Mandetta foi o primeiro e alertou sobre a tentativa da mudança da bula. E o Barra Torres, chefe da Anvisa, confirmou. Houve sim uma reunião e ele foi totalmente contrário para a mudança da bula da cloroquina. Confirmou. Então, esse é um detalhe muito importante. O governo Bolsonaro tentou mudar uma bula. E o Barra Torres falou, só quem pode mandar mudar a bula é o laboratório que confecciona, que elaborou o medicamento. Então, só ele que pode pedir, não o governo. Uma maluquice na cabeça desse grupo do Bolsonaro. E ele confirmou, houve sim essa reunião. Também falou sobre a demora na compra da vacina Pfizer, que houve uma demora, então o Barra Torres confirmou que também teve demora sim. Muito bem. O próximo, na quarta-feira passada, foi Fábio Van Garlen. Ele é o ex-ministro das Comunicações Sociais do governo. Ficou ano passado. Por que ele foi chamado? Porque recentemente ele deu uma entrevista na revista Veja, acusando o Ministério da Saúde, a ineficiência, a incompetência da equipe. Quando você fala equipe, fala do chefe maior, que é o general Pazuello também, que faz parte da equipe, é o líder da equipe. A equipe é comandada pelo ministro, no caso o general Pazuello. E ele falou da incompetência, ineficiência, ele confirmou no seu depoimento, confirmou, por exemplo, a demora de 2 meses para responder à Pfizer, uma reunião, e eles queriam vender a vacina, lógico, já ofereceu e o governo demorou, Ele confirmou que houve uma reunião com os diretores da Pfizer, e aí foi indagado, mas o Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, participou dessa reunião. Ele disse que não lembrava. Não me lembro. Muito bem. Ele disse que não lembrava. Isso foi na quarta-feira passada. Que houve a reunião, mas que ele não lembrava quem que tinha ido. No caso, se o Carlos Bolsonaro estava com ele. Bom, e fechou, mas confirmou que houve essa direção, a reunião, confirmou também que houve demora, sim, para responder, para comprar, pelos prazos. Durante a reunião, quem entra no recinto? Flávio Bolsonaro, amigo do Fábio Van Garlen, amigo, e num bate-boca pediu a palavra, foi concedido, ele no bate-boca lá chamou o Renan Calheiros, o senador relator, de vagabundo. É um absurdo. Um homem honesto como o Fábio sendo ameaçado de prisão por um vagabundo. Foram essas palavras. Aí houve um bate-boca, uma coisa desagradável, e que, no meu entender, já poderia abrir um processo de cassação por falta de decoro, no mínimo, do Flávio Bolsonaro, senador da República, invadir um recinto de uma CPI e chamar o relator de vagabundo, querendo desmoralizar a CPI. Mas isso quem vai decidir é o Senado. Muito bem. E o último a ser indagado foi, na quinta-feira, Carlos Murillo. Carlos Murillo é presidente da Pfizer na América Latina. E ele também confirmou a demora em responder e comprar a vacina. Já poderíamos ter começado a vacinar no final de dezembro. A Pfizer já podia ter entregue pelo menos 1,5 milhão de doses já em dezembro do ano passado, se houvesse a agilidade do governo. E eles já poderiam estar um pouco avançados com relação à Pfizer na vacinação da população brasileira. E confirmou, sim, que na reunião lá com a Pfizer, onde estava o Fábio Van Garlen, que disse um dia antes, que não lembrava-se, que o Carlos Bolsonaro participou desta reunião. Carlos Bolsonaro, filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, deveria estar no Rio de Janeiro, tratando das coisas do Rio de Janeiro, estava em Brasília, para discutir a compra ou não da Pfizer contra a Covid. O que explica essa situação? O que? Falou sobre campanhas também, de vacinação. Então o Carlos Bolsonaro estava também imbuído nas campanhas de vacinação com o Fábio Van Garlen, que é amicíssimo dele. Ele, Flávio Bolsonaro, Eduardo, da família. Então, este foi o balanço até agora do que aconteceu na CPI da Covid, ou CPI do genocídio, como muitos estão chamando, lá no Senado. Semana que vem vai o Ernesto, sabe aquele Ernesto? Exatamente. O Ernesto, que era o ex-ministro das Relações Exteriores, vai falar, tem muita coisa para ser dita. Vamos ver se ele fala. Esse aí não vai.
com habeas corpus. Agora o Pazuello vai com habeas corpus, deverá ficar a maior parte do tempo calado e sai rindo na cara do povo brasileiro. Este é o balanço, faça suas conclusões, reflita o que aconteceu e o que vem pela frente, semana que vem. Vamos aguardar. Bom sábado, bom fim de semana. Amanhã eu volto com mais reflexões junto com vocês. Obrigado e até. Dá like, alavanque a nossa página. Um abraço.